Olá, tudo bem? Professor Virgílio aqui. Hoje nós vamos falar do assunto que eu considero o mais simples e mais fácil da ótica geométrica. Hoje vamos falar sobre os dióptros planos. Vamos lá? Um dióptro plano, os dióptros planos representam dois meios ópticos diferentes. E o fenômeno que ele proporciona para a gente é de aproximação ou afastamento da imagem de um objeto. Por exemplo, quando um índio vai pescar com um arpão ou com um arco e flecha, ele não está vendo o peixe na posição correta. Ele vê o peixe numa posição um pouco acima de onde o peixe está realmente. Então ele precisa jogar um pouco abaixo. Outro exercício comum, outro problema comum em dióptros planos é o da moeda. Então, sugiro que você faça aí na sua casa. Pegue uma xícara opaca, tá? Uma xícara, coloque uma moeda dentro e fique numa posição onde você não consiga ver a moeda e vá colocando água. Vocês vão ver que a moeda vai aparecer. Aí, pessoal, então olha só, aqui a gente tem uma moeda, tá vendo a moeda, ó? Vou colocar a moeda aqui dentro da xícara. Então, coloquei, vocês não estão enxergando a moeda, concorda? Não dá para enxergar. Agora, olha só, vou colocar água, vamos ver. É para vocês, vou colocar água devagarzinho, vamos ver se dá para enxergar a moeda na hora que a água chegar aqui. Vocês conseguem ver a moeda aí? Podia ser uma moeda um pouquinho mais... Mas tá dando para ver. Estão vendo a moeda? É que eu acho que não consigo ligar o flash. Não dá. Bom, mas é isso. Agora vocês estão vendo a moeda. Essa é a ideia, tá vendo? Então, a água deixa ou faz o objeto ficar aparentemente mais próximo. Beijo pra vocês. Então, também é utilizado isso por conta por exemplo, fisiculturistas que passam óleo no corpo, pessoas que gostam de tirar fotos dentro da piscina. Por que isso acontece? Hein? A diferença da posição do peixe em relação à posição em que ele aparece, ela se dá por conta da diferença de velocidades. Então a luz tem diferentes velocidades no ar e na água. Então no ar a luz é mais rápida, na água a luz é mais lenta. Então eu vou te mostrar como é que isso fica. Olha só, olha que interessante. Pensa que a luz, então ela vai vir do peixe. O peixe é o objeto, tudo bem? Quando ela vem do peixe, ó, ela bate na superfície de separação. Bom, quando vai do meio mais refringente, no caso a água, para um meio menos refringente, a luz se afasta da normal. Olha só, e a luz vai ter esse caminho aqui, ela vai percorrer esse caminho. Tá bom? Olha só. Bom, percorrido esse caminho, você traça aqui a normal, tudo bem, já estamos carecas de saber isso, certo? Bom, mas onde é que esse sujeito está vendo o peixe de verdade? Então, o nosso olho é bobo, o nosso olho não fica vendo a luz fazer curva. O nosso olho vê o objeto como se ele estivesse ali emitindo luz em linha reta. Então, talvez seja um defeito do olho, talvez não, mas enfim, é como ele vê. Então, o que o nosso olho percebe é isso aqui, ó. Então, a
posição aparente do peixe, ela vai ser diferente da posição real. Então existe uma posição aqui aparente que é diferente da posição real, ó. Então o peixe ele vai estar aqui, ó. Ele vai parecer até um pouco mais gordinho, vai parecer um pouco maior, tá? Aqui então nós temos uma imagem, tá? E aqui o objeto. Ah, existe uma diferença, né, Virgílio? Existe uma diferença. Essa diferença, então vamos lá. Nós temos aqui a distância entre a imagem e a superfície de separação, e temos a distância entre o objeto e a superfície de separação. Eu já te disse, desde a primeira aula de ótica, que é interessante chamar a posição da imagem de P' e a posição do objeto de P. Ah, então nesse caso, Virgílio, em que a luz em que um objeto está em um meio mais refringente, nesse caso sempre P' é menor que P, certo? Certo. Bom, isso vai se dever aqui à diferença de velocidades ou à diferença de índices de refração do ar e da água. Eu vou pedir para você acreditar em mim. No final do vídeo, eu vou deduzir a equação. Se você quiser conferir, fica até o final. Tá certo? Então, olha só. O que a gente tem aqui? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer assim, ó. P' dividido por P é N sobre N. Tá? Vamos para o outro, ó. Agora imagina o seguinte, imagina uma condição diferente. Agora você tem um mergulhador aqui, tá vendo, ó? E ele tá vendo, aí você fala, nossa, professor, você desenhou um peixe voando? Não, senhor, eu desenhei um helicóptero. Olha só. Olha que belezinha de helicóptero. Bom, a luz agora, ela vai vir do ar, porque o objeto está no ar. E olha só, quando a luz vier do ar, vamos lá, ó. Ela vai, a hora que ela entrar na água, ela vai se aproximar da normal. Então percebe, ó, o desenho é o mesmo, só que agora a orientação da trajetória, a orientação da seta é esse. Ah, Virgílio, eu lembro de você falar, o olho é bobo, né? É. O olho, ele imagina então que esse helicóptero muito bem desenhado, ele está ali em cima. Nossa, Sor, que interessante! É, então, olha o helicóptero tá aqui aí. Olha só. Muito bem desenhado, evidentemente. Beleza. Então a gente tem, da mesma forma, a gente tem a posição do objeto, tá vendo, ó? A posição do objeto, que nós chamamos de P, e a posição da imagem, que nós chamamos de P'. Tá? Então, da mesma forma, a gente vai ter o seguinte, ó. P' sobre P vai ser N sobre N. Quando um objeto está em um meio menos refringente, então o P' é maior que o P. Bom, aqui, se você percebeu bem, é tipo uma regrinha de 3. O que você vai ter que ver é o seguinte, ó. Quem é o N menor? Ah, Virgílio, o N menor é o N do ar. Quem é o N maior? Ah, Virgílio, é o N da água. Show!
Aqui o P' é maior. Então, se o P' é maior, então aqui é o N da água, que é o maior, dividido pelo N do ar. Ah, então isso não serviu para nada, professor, porque você falou que ia ser fácil e não tá nada fácil. Vamos lá? O ar é o meio para onde a luz passa, concorda? A água é o meio de onde a luz vem ou provém. Olha para esse desenho, ó. A água é o meio para onde a luz passa. E o ar? O ar é o meio de onde a luz vem. Então você pode escrever a equação dessa forma, ó. P' sobre P, N passa, N vem. O ar, nesse caso, é o N passa, para onde a luz passa. E esse sujeito aqui, a água, é o N de onde a luz vem. Nossa, Virgílio, então aqui é a mesma coisa? É. P' sobre P, N passa, dividido por N vem. E aí a gente tem aqui, ó, N vem, N passa. Eu vou confessar algo para vocês. Eu só sei dessa fórmula porque eu memorizei dando aula. Agora, eu nunca usei essa fórmula na minha vida de escola. Por que não? Porque eu sempre preferi memorizar essa parte aqui, ó. Tá bom? Então, assim, se o P' é menor, então o que vem em cima é o menor. Se o P' é maior, então o que vem em cima é o maior dos N's. É assim que eu sempre fiz, tá bom? Por que eu falo isso? A maior parte dos exercícios, ela não envolve conta, ela envolve você saber. Então, lembra que eu falei do índio? Olha o índio, se o índio quiser acertar o peixe, ele não vai poder mirar nesse peixe, no que ele está vendo. Ele tem que mirar numa posição um pouquinho abaixo do que ele está vendo. Tá certo? Vamos imaginar uma situação hipotética, bem legal e que sempre aparece só para você exercitar a sua matemática aí. Então essa aqui é a situação hipotética, ó. Imagina, é a mesma configuração, tá vendo? Já com a fórmula, com a equação que eu peço para você memorizar. Então você já memorizou essa equação? Já era. Aí, acredite ou não, essa questão caiu no ITA, tá? O N da água é 4/3. Quase sempre os exercícios envolvem a água. Então, beleza. O P, ou a distância real do objeto, 10 metros. O P' eu quero e o N do ar vale 1. Se você quiser pausar o vídeo e fazer o exercício, faça isso. Pausou? Então você vai brincar comigo aqui, ó. P' dividido por P é N passa sobre N provém ou N vem. Passa para, Virgílio, passa para o ar. Vem de onde? Virgílio, vem da água. O P' então eu quero. O P vale 10. O N do ar é 1, dividido por 4/3. Vou multiplicar em cruz. 4/3 de P' igual a 1. Multiplico de novo em cruz. 4P' igual a 3. Opa, a 10. A 30. Então o P' vale 7,5 metros. E os outros exercícios não são muito diferentes desse não. Tá certo? Então, a nossa aula de hoje era isso. Se você quiser ficar mais um pouquinho, eu vou deduzir a equação dos dióptros planos. Tá ok? Até! E aí, vamos lá então? Dedução da equação dos dióptros planos.
Então, o primeiro ponto importante é claro, se você está aqui, então você já deve ter visto a aula sobre a dedução da lei de Snell, você já deve ter visto outras aulas que são mais destinadas à galera olímpica. Então, olha só, a gente tem essa situação aqui, onde eu tenho ângulos. Quais são os ângulos importantes na ótica? A gente tem esse, vamos chamar esse cara de θ1, e esse aqui, ó, que eu vou chamar de θ2. O primeiro ponto importante é que a equação dos dióptros, ou o dióptro plano, esse fenômeno, ele só vai funcionar para ângulos muito pequenos. Tudo bem? Então, para ângulos muito pequenos. Se o θ, então olha só, θ muito pequeno. Bom, o que é um ângulo muito pequeno? Eu diria que a gente pode ir até mais ou menos uns 15 graus. Até mais ou menos uns 15 graus, a gente tem que o seno de θ é muito parecido com a tangente, é praticamente igual. Tá bom? Então o ângulo tem que ser muito pequeno e aí você tem que ter essa condição. Se você não acreditar em mim, pega a calculadora e calcula lá o seno de 5, o seno de 2, o seno de 10, e aí você vai ver que, e depois calcula a tangente, você vai ver que são valores muito próximos. Outro dado importante, mas isso aí você está careca de saber, é que N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. Ah, bom, o N1 é o N vem, tá certo? Olha, chamei de N1 e N passa é o N2. Então vamos lá, ó. N vem vezes esse cara que eu vou calcular, N passa, vezes esse cara que eu vou calcular. Olha só, essa é a imagem, esse é o objeto. Vamos fechar um triângulo. Olha que interessante, ó. Eu vou fechar aqui um triangulinho, tá bom? Então a gente vem aqui, ó. Ah, senhor, que legal. E você vai perceber, eu espero, que esse sujeito aqui, ó, então você pegar aqui, esse cara vale x, por exemplo, tá? Vou chamar de x, tanto para o ângulo θ1 quanto para o ângulo θ2. Pegou isso? Olha, por quê? Porque o ângulo θ2, ele tá aqui, ó. Isso não é tão trivial, tá? Olha só. Vamos pegar isso aqui. Espero que você esteja vendo a diferença de cores para não me dar problema. Olha só. Agora, se eu te perguntar qual é esse ângulo, você deve me responder que esse ângulo é o oposto pelo vértice ao θ2. Ó, o θ2 não é dessa reta até a normal? Esse cara aqui é dessa mesma reta até a normal. Ah, esse cara é x, né? É. Então, vamos calcular uma coisa, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos calcular a tangente de θ1. Então, ó, por quê? Porque o seno de θ1 é igual a tangente de θ1. A tangente de θ1 é cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto de θ1 é x. Então, x. E o cateto adjacente é, olha para o θ1, tá? Ó, o θ1 tá aqui, ó.
O cateto adjacente é P. Então, x sobre P. Acabou, deixa aqui. E o θ2? Vamos fazer, ó. O seno de θ2 é igual a tangente de θ2. A tangente de θ2 é cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o cateto oposto ao θ2? Pô, Virgílio, é o x. Perfeito. Então, é o x. E o cateto adjacente? Olha para o θ2 aqui, ó. É o maior aqui. Tá vendo? O cateto adjacente é o P'. Então, x sobre P'. Guarda. Vamos jogar ali em cima? Bom, se o seno é, então, a tangente, então, tá vendo? Ó, esse cara aqui é a tangente. O seno de θ1 vai ser x sobre P. E o seno de θ2 vai ser x sobre P'. Você já deve ter percebido que o x vai sumir, né? Tchau. Então, a gente tem que P' vem para cá, ó. P' sobre P é igual a N passa sobre N vem. N provém ou N vem. Ó, N passa, N vem. Beleza? Então temos aí mais uma equação deduzida, não é tão difícil, mas talvez você não tenha visto isso ainda. Tomara que você tenha entendido. Até uma próxima. Tchau, tchau.